Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o assunto é a CPI da Lava Toga. Um assunto muito pertinente que está em pauta no meio jurídico, também no meio secular, a respeito sobre investigações do Poder Legislativo em face do Poder Judiciário. Para tanto, temos aqui o professor universitário, o professor Daniel Pessoa, do Departamento de Direito da nossa querida UFESA, Universidade Federal do Semiárido, aqui de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, assunto polêmico, crise institucional entre os poderes, legislativo de um lado, poder judiciário do outro. Um assunto muito, no caso, difícil, complexo de dissertar, que é a CPI da Lava Toga. Eu poderia chamar aqui, caro telespectador, um magistrado, ele teria uma visão diferente. Eu poderia ter chamado aqui um membro do Ministério Público, com certeza tinha outra visão, mas convidei aqui o professor Daniel Pessoa, do Departamento de Direito da nossa querida UFESA, para dissertar sobre o assunto, totalmente imparcial. Ele que, inclusive, nem está advogando, o professor Daniel Pessoa, está exclusivamente em sala de aula e vai poder nos ajudar com temática tão importante. Professor Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Agradeço aqui a oportunidade, querido Nazeu, telespectadores e telespectadoras, do programa Dinâmica do Direito, e no que puder contribuir para trazer as informações para o debate dessa questão, estamos aqui para isso, é nossa função enquanto professor. Muito bem. O professor Daniel recentemente defendeu a sua tese de doutorado. Esse tempo, professor, que o senhor estava nessa luta, o senhor não pôde chegar aqui, recusou alguns convites nossos. Foi, infelizmente. Mas com muita alegria temos mais uma vez o senhor aqui. Como Perfeito. Eu falei na abertura, professor Daniel, é um assunto muito complexo, falar de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui no nosso sistema jurídico, tem essa abertura de investigação do Legislativo, e eu queria que o senhor, de início, pudesse nos ajudar a entender essa temática, tendo em vista que temos estudantes de direito, tem pessoas também leigas no assunto, antes de nos aprofundar da Lava Toga especificamente. Perfeitamente. Veja bem, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento de poder, a cargo do Legislativo, no caso, em que o Poder Legislativo exerce sua função de apuração e uma função, inclusive, do ponto de vista formal da instituição, atípica, porque é uma função julgadora. Então, a CPI ela procede com uma investigação de fatos específicos que tenham dados relevantes e evidências, ou seja, não é algo que surge apenas da cabeça dos deputados e senadores, mas sim de fatos que são tornados conhecidos da sociedade e que têm uma envergadura, uma dinâmica muito grave para a sociedade como um todo e para o Estado. Então, a CPI ela tem esse papel, portanto, de apurar situações graves na República Brasileira, e é função do Legislativo, uma vez se deparando com fatos graves de magnitude que podem abalar as estruturas da sociedade e do Estado, apurar esses fatos e apresentar como resposta da sua função prevista constitucionalmente por esse instrumento que é a CPI, o relatório circunstanciado que encaminha soluções, encaminha propostas legislativas, encaminha também para os órgãos competentes a fim de
responsabilizar as pessoas que foram encontrados os elementos, né, de prova a respeito dos fatos. Então, a gente tem um histórico de CPIs no Poder Legislativo. O Congresso Nacional ele já atuou com pautas significativas. Nós vamos ter aí como, por exemplo, a própria CPI do Judiciário, em 1999, que proporcionou uma série de elementos a fim de corroborar com as mudanças da emenda constitucional da reforma do Judiciário, isso no campo legislativo. No campo da responsabilização, apontou as irregularidades no caso do juiz trabalhista lá de São Paulo, o Nicolau dos Santos, né? Enfim, partiu de lá, desse trabalho da CPI do Judiciário. A CPI dos grupos de extermínio também, a Congresso Nacional fez essa CPI, fez a CPI também do narcotráfico, né, cujo relator foi o deputado federal Luiz Couto, aqui da Paraíba, né, e trouxe elementos significativos de apuração de como funciona o narcotráfico no país, né? Então, nós temos na CPI um instrumento do Poder Legislativo de grande envergadura e impacto para averiguar fatos e encaminhar propostas de resolução dos problemas e propostas legislativas, né, com relação aos problemas investigados. Então, a CPI, né, ela figura no cenário institucional como esse papel de fiscalizador do Legislativo em relação aos outros poderes, em relação às situações da sociedade como um todo, tá? E, portanto, tem uma envergadura significativa do ponto de vista da magnitude e da importância desse instrumento. Professor Daniel, para instaurar uma CPI, tem alguns requisitos. Passa o pessoal de casa, assim, no caso, tem que ter um quórum específico para instaurar? Isso, perfeitamente. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas, de fato, na Constituição existe toda a regulamentação de como deve ser instaurada a CPI, né? Ou seja, seus requisitos formais. Então, no caso aqui da CPI da Lava Toga, que a gente vai discutir mais adiante, na Câmara de Deputados o quórum foi atingido, né? Foram colhidas 175 assinaturas, salvo engano bastaria 131 assinaturas, né? E, portanto, já tem viabilidade, né, formal para a instauração da CPI a partir desse quórum que foi atingido, né, de assinaturas, a quantidade de assinaturas na Câmara de Deputados Federais. No âmbito do Senado, tem que ter 1/3 dos senadores, né, corroborando, assinando para que seja aberta a CPI. Então, a gente tem aí um quórum, se tratando de uma CPI mista, né, do Congresso Nacional, portanto, envolvendo as duas casas. A gente tem o quórum na Câmara de Deputados Federais, de 131 deputados, salvo engano, é esse o número. Mas no caso da Lava Toga já foram alcançadas 175 assinaturas. E no Senado, 1/3 dos senadores, né, que dá 21 senadores, né? Professor, eu queria que o senhor, ainda nesse bloco, falasse um pouquinho sobre os efeitos práticos da CPI. O senhor falou de algumas relevantes, que tiveram uma certa projeção, mas vimos também, infelizmente, algumas comissões parlamentares que não terminaram em absolutamente nada. Apenas serviram talvez para projetar politicamente o presidente da CPI. Como o senhor vê essa questão que falam que algumas CPIs é apenas para se projetar aquele determinado ente político em detrimento à sociedade em geral? Veja bem, eu concebo, né, eu penso, melhor dizendo, que a gente não pode cair nesse maniqueísmo, tá? De fato, nós estamos tratando de um instrumento à disposição de uma casa política, tá? O legislativo é um poder político, é do sistema político, são políticos que estão ali e, obviamente, essas propostas de encaminhamentos e de utilização desses instrumentos
certamente tem um caráter político, inevitavelmente. No caso da CPI da Lava Toga, por exemplo, a proposta foi construída, elaborada e encaminhada, liderada, digamos assim, politicamente, pelos deputados de oposição ao governo federal atualmente. Isso é do jogo político, tá? A gente não tem que encarar isso como algo ruim, né, ou que vai depreciar o instrumento ou mesmo os poderes. É do jogo político das instituições, certo? E, evidentemente, o deputado, a deputada, o senador ou senadora que encabeça esse movimento e consegue articular politicamente, né, colher as assinaturas, consegue impactar na sociedade através da mídia, né, enfim, e consegue essa adesão, é um mérito político. É óbvio que ele vai colher, portanto, os louros desse trabalho, os louros políticos, né? Nenhum problema quanto a isso. Agora, de fato, existe um risco, que é o risco do proselitismo, da politicagem, né, de utilização do instrumento como forma de promoção única e exclusivamente. Aí são outros problemas, mas a gente tem que conviver com esse risco, né? Eu não me recordo de alguma CPI que tenha tido essa conotação única e exclusivamente, né? CPI que não deu em nada, que eu me lembre, assim, que realmente trouxe poucos resultados, foi a CPI da Copa do Mundo, né, envolvendo a questão do futebol. Assim, aquela CPI da pedofilia, eu não vi também nenhum resultado prático. Também é outro exemplo, né, que a gente não... Mas veja, o fato de a gente não enxergar, talvez porque a gente não tenha acompanhado mais diretamente, né, os encaminhamentos, né? Eu posso falar das CPIs que eu acompanhei mais diretamente, né? Eu tenho essa sensação de que tanto a CPI da Copa do Mundo quanto da pedofilia, né, meio que não apresentaram seus resultados de maneira satisfatória para a sociedade. Mas é preciso que a gente investigue, né, se de fato foi isso que aconteceu, tá? A gente não pode também, né, aqui apresentar informações que a gente não tem o respaldo, né, mais do próprio conhecimento, né, dos encaminhamentos que foram tomados. Então, eu acredito que a gente pode fazer a crítica e ter essa opinião, mas é preciso ter um certo cuidado, porque a gente precisa ir lá, e é fácil, qualquer pessoa pode acessar o site, né, na internet, quem tiver acesso à internet, da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, e pesquisar sobre as CPIs. Tem lá os relatórios que estão disponíveis, é tudo público e acessível, né? Então, é possível nós, cidadãos e cidadãs, fiscalizarmos o Poder Legislativo no exercício da função, né, de Comissão Parlamentar de Inquérito, porque está tudo lá disponível. Então, a gente pode fazer, sim, esse julgamento, né, mas é importante que a gente colha as informações e faça esse julgamento de maneira qualificada, né, e embasada. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Daniel Pessoa, ele que é do Departamento de Direito da UFESA, conversando aqui, esclarecendo a respeito sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vimos aqui o conceito, algumas diretrizes e no próximo bloco vamos nos aprofundar na CPI, que foi chamada CPI da Lava Toga, sobre a investigação sobre os tribunais superiores, seus membros. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto é Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPIs, especificamente que está na mídia em geral. Muitas vezes o professor Daniel desinformando a população, é a CPI da Lava Toga. Eu acredito, professor, esse nome assim talvez faça alusão à Lava Jato. Perfeito. Talvez.
E a toga, para quem não é da área jurídica, é aquele manto que os operadores do direito utilizam, seja na sustentação oral, seja nas decisões. Um nome muito criativo, mas eu quero que o senhor nos ajude aqui, professor, a entender o motivador dessa última tentativa. Na verdade, até agora, em 2019, foram três tentativas de instauração. E agora, professor, vai sair? Vai ser instaurada mesmo? Está tudo ok? Então, ainda precisa, né, o pronunciamento do Senado, né, atingimento do quórum no âmbito da Casa Legislativa do Senado Federal. Então, a gente não tem como prever necessariamente, porque a gente precisaria de ter informações de bastidores lá da Casa Legislativa, né, e a gente estando aqui em Mossoró fica difícil ter acesso a essas informações. Então, existe um jogo político, né, de alianças que está sendo construído, né, lá no Senado Federal e que, portanto, a coleta de assinaturas vai depender, né, desse jogo político. Tá? Então, o governo tem seus interesses, a oposição tem seus interesses, né, em instaurar a CPI e o que se desenha e se avizinha é um interesse do governo em não ter essa CPI, né? Então, vai ser um jogo entre oposição e situação que vai assinatura por assinatura, né? Então, a gente não tem como prever se vão ser colhidas todas as assinaturas necessárias para a instauração da CPI chamada de Lava Toga, né? É interessante, né, é um nome que é dado, enfim, faz alusão, com certeza, né, ou seja, faz referência à Lava Jato, à Operação Lava Jato, porque o pedido de instauração, o requerimento, né, encabeçado pelos deputados e deputadas da oposição, notadamente a Jandira Fegali, ele se baseia nas informações que foram trazidas a público pelo The Intercept, né, que é chamada de Vaza Jato, né, também em referência à Operação Lava Jato, e que traz, portanto, aquelas comunicações, né, que foram travadas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da República, né, os membros do Ministério Público da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, né? Então, são as informações que o The Intercept está divulgando, né, que teve acesso através de uma fonte que é sigilosa, enfim, e que traz, né, toda aquela... Enfim, é um material enorme, né? Traz, né, aquelas comunicações que denotam, né, algum tipo de irregularidade ou mesmo de ilegalidade, né? Na petição, no requerimento, né, da CPI se fala em crime de responsabilidade, porque esse é o objeto de uma CPI, né, no caso envolvendo a questão das autoridades do judiciário, e, portanto, se alega que houve, né, a prática de alguns delitos por parte do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da República que atuaram, né, os membros do Ministério Público que atuaram e que atuam na Operação Lava Jato. Então, as comunicações, elas são graves, seus conteúdos estão sendo divulgados, né, mostram uma certa promiscuidade entre a acusação e quem vai julgar, porque se vê articulações, né, do passo a passo do processo, o juiz indicando testemunhas, né, articulações para a divulgação daquele áudio, né, entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma na época, né, e enquanto tinham outros 20 e tantos áudios, né, gravados e interceptados lá no processo e que foi selecionado única e exclusivamente este áudio, né, para jogar para a população. E você vê toda uma articulação nas conversas, né, de como utilizar o processo penal e os elementos colhidos no processo penal para impactar na opinião pública através da mídia e para conseguir angariar apoio político para a Operação Lava Jato. Além disso, tem as conversas sobre a questão dos acordos que foram feitos, as delações premiadas, né, estratégias, né,
jurídicas sendo combinadas, né? Então isso realmente é de uma gravidade enorme. Agora, nós vamos ter, né, se a CPI vier a ser instaurada, nós vamos ter um grande debate aí sobre essa viabilidade desses elementos, né? Ou seja, como foram elementos obtidos através de uma devassa, né, nos celulares e nos aplicativos dos procuradores e do magistrado, o juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, vai ter toda uma discussão sobre se são válidos esses elementos como prova ou não, se são provas ilícitas ou não, ou seja, provas ilegais, obtidas ilegalmente. Isso vai ser um debate que vai ser discutido. Eu, de minha parte, antecipo que não vejo nenhuma ilicitude nisso daí. Por quê? Não estamos lidando aqui com a privacidade e a intimidade do juiz nem do procurador da República. Nós estamos tratando aqui de um processo público em que autoridades públicas estão discutindo, conversando e se articulando em torno desse processo público que é o processo da Operação Lava Jato. Vamos lembrar que o sigilo do processo ele já foi levantado faz tempo, em 2016, tá? E, portanto, esses elementos que eram de bastidores, né, imaginemos que poderia ter muito bem uma gravação das conversas entre o juiz e o procurador da República, caso tivesse os indícios de que eles estavam nessa articulação estreita, né, e indevida, ilegal, tá, em prol da escolha prévia de um direcionamento específico com relação aos processos penais. Isso é, do ponto de vista constitucional e do direito penal, completamente ilícito. Membro do Ministério Público e membro do Judiciário não podem estar atuando em conjunto com um fim específico, né, e, portanto, construindo, através do processo penal, os elementos que vão garantir apoio popular, apelo público para uma condenação. Então, isso é muito grave e, portanto, vai ter essa discussão sobre se esses elementos são válidos ou não, mas, a meu ver, tratando-se de autoridades públicas, discutindo sobre processo público, não tem ilicitude em se devassar esses elementos e obter esses elementos. Professor, ainda nesse bloco, sobre a questão da juridicidade, a legalidade da CPI, alguns afirmam, no caso, quem é contra a instauração da CPI, afirma que ela compromete a harmonia entre os poderes. Inclusive, Gilmar Mendes, ministro, né, em que pese ele ser um amplo crítico da Lava Jato, mas ele foi nesse posicionamento, que era ridícula a instauração da CPI da Lava Toga, que se ela fosse parar, porventura, no Supremo, ela seria interrompida, ela seria barrada. Como o senhor vê essa discussão da legalidade com base nesse argumento da quebra da harmonia entre os poderes? Então, isso não existe, tá? Do ponto de vista constitucional, a harmonia dos poderes não inviabiliza outro elemento que é importantíssimo para o funcionamento institucional e para a democracia, que é o sistema de freios e contrapesos. Então, o legislativo ele tem esse papel de freio e contrapeso em relação aos outros poderes. Assim como o executivo tem seus mecanismos também em relação ao legislativo e o judiciário, e, portanto, os poderes se articulam não só na questão da harmonia, mas também na fiscalização mútua. Isso está na Constituição. É um sistema que foi construído historicamente e foi abarcado na nossa Constituição, o sistema de freios e contrapesos. A CPI é exatamente um mecanismo, um instrumento de fiscalização do poder legislativo em relação aos poderes executivo e judiciário. Então, não vejo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na instauração de uma CPI para investigar situações, fatos concretos, né, que têm elementos, que têm evidências, portanto, tem justa causa para se investigar. Então, a CPI, do ponto de vista formal e oficial, ela não tem nenhum elemento de inconstitucionalidade ou de ilicitude, né? Isso aí que o ministro declarou, na verdade,
o ministro Gilmar Mendes e outros juízes e membros do Ministério Público estão declarando, e até mesmo deputados e senadores, né, de situação, governistas, não passa da disputa de poder, da disputa em torno da instauração ou não da CPI. Né? Então, se o Supremo vai ou não barrar a CPI, nós vamos verificar isso mais adiante. Né? Nós vamos assistir a isso. Né? A sociedade tem que prestar atenção nesse processo. Mas o fato é que nós tivemos uma CPI do Judiciário em 1999 e esse mesmo discurso foi trazido à tona. Né? Os que eram contrários à instauração da CPI do Judiciário, né, tiveram esse mesmo discurso. Então isso não é novidade, é do jogo político. Né? Então o jogo político ele é travado numa arena pública. E na arena pública, né, enfim, para se angariar, né, numa democracia, apoio popular, você tem um discurso, né, pró-instauração da CPI, que envolve elementos jurídicos, e você tem um discurso dos que são contrários à CPI, que não querem a CPI, e que vão trazer elementos de discurso jurídico também. Ao meu ver, esse discurso ele é superado, vazio completamente, inclusive com base nas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que reconhece a CPI enquanto um instrumento legítimo e válido do Poder Legislativo para apurar fatos concretos que tenham evidências, portanto, justa causa, como é o caso da CPI da Lava Toga. Então, me parece que essa disputa ela vai existir, ela vai acontecer, mas do ponto de vista acadêmico, um olhar acadêmico, né, e político também, eu não vejo nenhum elemento ilícito ou de problemas de irregularidades formais com relação ao pedido de instauração da CPI da Lava Toga. Professor, ainda nessa linha de esclarecimento, vejo muitos comentaristas jurídicos, advogados, operadores, afirmando que o Supremo, no tocante aos atos jurídicos de seus ministros, só pode ser fiscalizado por ele próprio. Esse é um entendimento, que a sua opinião, professor, sou o professor de processo penal, para saber se esse entendimento tem base jurídica, se esse tipo de posicionamento não poderia ferir os princípios democráticos, inclusive fazer o judiciário uma espécie de caixa preta mesmo, sem poder ser investigada, analisada e criticada. Perfeito. Né? Veja bem, esse discurso de que a decisão judicial ou as decisões judiciais, enfim, tomadas no âmbito do judiciário não podem receber o crivo e a análise e investigação que não seja do próprio judiciário, obviamente que é um discurso corporativista do judiciário. Veja, o controle com relação às decisões judiciais, ele ocorre, melhor dizendo, dentro do processo, através do sistema recursal, mas no caso de decisões judiciais que extrapolam e que são ilícitas, né, elas vão ser investigadas, os magistrados. Nós tivemos a Operação Anaconda, investigou o juiz Rocha Matos, investigou as decisões que foram tomadas. Na CPI do Judiciário de 1999, juízes foram investigados por conta de decisões que tomaram. Por exemplo, uma juíza no Amazonas que concedeu uma indenização bilionária na casa dos 90 bilhões de reais em desfavor do Banco Estadual do Amazonas. E essa decisão judicial foi alvo da CPI, foi investigada na CPI. Por quê? Porque tinham elementos de ilicitude. No caso aqui da CPI que se propõe, tá certo? O que se quer investigar não é fazer um controle do convencimento do juiz ou do seu poder de decidir. Não é esse o controle. O controle é, em exercendo o poder de decidir, extrapolou os limites da legalidade. É esse o controle que se faz. Portanto, não está aqui se invadindo ou se propondo invadir, a meu ver, né, a esfera de poder do judiciário, que de fato é intocável. O poder de decidir nos processos judiciais cabe à magistratura. Isso é indiscutível. Mas a proposta não é essa. A proposta é investigar que, ao exercer o poder,
se extrapolou mediante critérios que estão fora da legislação. Professor, vamos ter que chamar um rápido intervalo, porque Perfeito. o assunto muito bom, o professor tem muito conteúdo, então não sai daí, voltamos já com o professor Daniel Pessoa a respeito sobre a CPI da Lava Toga. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Terceiro bloco da nossa conversa com o professor Daniel Pessoa. Ele que no caso, professor universitário do Departamento de Direito da nossa querida UFESA. Estamos conversando aqui sobre a CPI da Lava Toga, tocando nas diretrizes, como seria a sua instauração, haja vista ainda está pendente de assinaturas no Senado. Estamos tentando aqui desenhar, professor, como seria suas consequências, a sua motivação, e nós não podemos nos olvidar, desde o início dos blocos, o senhor está falando da questão que tem um desenho político por trás, forças políticas por trás da mesma. Professor, queria aqui aproveitar esse bloco para tentar esclarecer o pessoal sobre essa crise que, pelo menos, se não é uma crise institucional, como se desenha, mas pelo menos a questão da popularidade, a população em si a maneira como vê, o descrédito, inclusive, está invadindo o judiciário. Temos vários pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que eles não passam, porque eles não chegam à pauta de serem votados no Senado. Temos Gilmar Mendes, temos pedidos de Toffoli. Por que esses pedidos não são colocados em votação? No caso, o que é necessário para isso acontecer e poder cumprir, no caso, a sua finalidade que se propõe? Bom, vamos lá. São temas altamente interligados, e bastante complexos. Crise institucional, assim, eu não vejo por esse caminho, tá? Isso é um discurso. Isso é normal das instituições, Enfim, o Poder Legislativo se coloca e, de fato, há uma disputa porque o Judiciário, nos últimos anos, atropelou alguns procedimentos. O próprio Supremo Tribunal Federal vem tomando decisões que invadem a esfera de Poder Legislativo. Então, há, de fato, uma disputa de poder, daí a se falar em crise institucional, eu acho um pouco exagerado. Na verdade, é do jogo político palaciano, tá? Que ocorre naturalmente, enfim, nas instituições, em função dos interesses que estão envolvidos em várias demandas políticas. Com relação aos pedidos de impeachment, acerca do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, veja bem, óbvio que essas figuras, essas autoridades públicas vão se contrapor, não querem ser investigados. Ninguém quer ser investigado, nenhuma pessoa quer responder a um processo que tenha em perspectiva sua incriminação. Normal que essas figuras, essas autoridades se coloquem publicamente e façam também suas articulações políticas para impedir a abertura de um processo de impeachment. Foi assim com o impeachment da presidenta Dilma. Forças políticas que se organizam, se articulam e que, infelizmente, no caso da presidenta Dilma, a meu ver, foram forças que construíram um golpe de Estado. O próprio ex-vice-presidente Michel Temer assumiu publicamente, em 2 declarações, numa entrevista, que foi um golpe de Estado. Então, infelizmente, isso aconteceu. Com relação aos impeachments que são requeridos em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal,
Eu analisei o último pedido que foi produzido. Ele tem um problema, né, que está sendo colocado também pelo The Intercept, né? Nas mensagens foi divulgado que uma procuradora da República de São Paulo foi quem redigiu ou ajudou a redigir o pedido, né, que é formulado por um advogado paulista, que teve alguns interesses contrariados pelo ministro Gilmar Mendes, mas que a petição, o requerimento tem 150 folhas, tá? E traz um número significativo de fatos, né, apontados em direção ao ministro Gilmar Mendes, que em tese configurariam crime de responsabilidade, o que autorizaria, portanto, a abertura do pedido de impeachment. O ministro Gilmar Mendes, ele é uma figura polêmica, né, isso é indiscutível, na sua atuação profissional e, portanto, e política também, e, portanto, ele já foi alvo, né, de várias investidas desse tipo, né, desde 2016, que tem pedidos de impeachment para o ministro Gilmar Mendes, feitos pela oposição, né, e agora esse é pela turma da situação. Então, parece que o ministro está conseguindo desagradar oposição e situação. Mas, enfim, veja bem, não há como a gente imaginar a República sem que esses procedimentos, esses processos, né, investigatórios possam ser realizados. Isso é uma questão. Ao mesmo tempo, a gente também não pode avalizar procedimentos que sejam direcionados com finalidades meramente políticas, do ponto de vista, né, do que se denuncia como lawfare, né, ou seja, a utilização do processo como arma política, como instrumento de eliminar o opositor político da esfera pública. Então, a gente tem, portanto, uma tensão muito grande aí, né? Entre essas duas perspectivas. Tá? Por um lado, a República, a gente tem que garantir que as investigações ocorram, que os fatos sejam apurados, quando relevantes e quando tenham elementos de justa causa. Por outro lado, a gente tem que ter o cuidado e o crivo e a fiscalização de que esses processos não descambem para utilização politiqueira, melhor dizendo, não política, mas politiqueira, né, de eliminar o opositor da arena pública. É essa tensão que a gente tem que estar atento. Infelizmente, esse jogo com relação aos processos, né, tá sendo jogado única e exclusivamente pelos atores institucionais e pelos atores processuais. A sociedade está apenas como espectadora. É preciso que a sociedade, portanto, passe a ser, né, ator também desse processo. O processo ele é público, seja ele qual for, ressalvada as situações que exigem o sigilo, né, como, por exemplo, a questão dos crimes sexuais que afetam a intimidade da pessoa, mas o processo, em regra, é público e, portanto, faz parte das nossas vidas enquanto sociedade. O que eu quero dizer com isso é que o processo de impeachment, dentro do jogo institucional, ele recebe um influxo das forças políticas de quem são contra, dos que são contra e dos que são a favor da abertura do processo de impeachment em relação aos ministros. A questão é, quais são os elementos que nós temos disponíveis e se esses elementos são razoáveis para a abertura do processo. A meu ver, as acusações são graves em relação ao ministro Gilmar Mendes e tem uma série de elementos que são colocados, provas documentais, provas, né, de declarações que foram realizadas acerca dos fatos e que, portanto, me parece que há uma viabilidade do ponto de vista meramente jurídico, formal e oficial. Com relação ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Alexandre de Moraes, que envolve aquela questão da abertura de um inquérito lá no Supremo Tribunal Federal
e outros elementos, né, com relação a algumas investigações que foram realizadas pelo COAF, ou seja, aquele órgão da Receita, né, Federal que averigua, né, as movimentações financeiras e sua compatibilidade ou não com a renda, né, ou seja, com o imposto de renda, digamos assim, para ser numa linguagem mais fácil de a gente entender, né, o COAF apresentou uma série de elementos com relação às esposas, tanto do ministro Gilmar Mendes quanto do ministro Dias Toffoli. Né? E houve algumas decisões que foram tomadas lá pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Alexandre de Moraes de impactar e impedir essas investigações. Né? Então, isso também não é novidade, tá certo? Em 2010, 2011, a então Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon, também recebeu informações com relação a milhares de magistrados, cerca de 2.000 magistrados que tinham apresentado para o COAF movimentações irregulares. E ela pretendeu investigar, né, e essa discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal em sigilo e a gente não sabe o que é que deu. Então, esses processos que envolvem investigação de denúncias com relação aos ministros, tá, é de interesse da sociedade e que eles possam acontecer. Né? E, claro que os ministros vão se contrapor, mas a questão é, se eles não têm nada a temer, se não devem nada, qual o problema de responderem a um processo, de atuarem no processo, fazerem sua defesa, eles que sabem, conhecem isso perfeitamente, como é que funciona, por que se contrapor a um processo? Eles, enquanto ministros, mais do que nós, sabem muito bem que isso não é nada demais. Muito bem, estamos conversando aqui, o professor Daniel Pessoa, ele que é do Departamento de Direito da UFES. Abrimos aqui uma pequena parênteses a respeito sobre os impeachments, os pedidos de impedimento dos ministros Gilmar, para tentar entender também, contextualizar por que uma CPI. Afirmam, professor, que é mais fácil instaurar uma CPI, que não precisa do crivo do presidente do Senado, do que um próprio pedido de impeachment. Nesse contexto seria bem mais fácil, que uma coisa levaria consequentemente a outra. Mas não sai daí. No próximo bloco, o professor Daniel vai nos falar aqui um pouquinho ainda mais sobre a comissão parlamentar de inquérito, se uma comissão instaurada pode gerar um clima de insegurança jurídica. Então, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Estamos conversando aqui com o professor Daniel Pessoa, do Departamento de Direito da UFES, sobre comissão parlamentar de inquérito, especificamente sobre a Lava Toga. Você chegou agora, não fique triste, porque nossas entrevistas, semanalmente, nós publicamos no YouTube. Temos aí um acervo de mais de 100 vídeos com professores do naipe aqui do professor Daniel Pessoa. Professor Daniel, o tempo bastante limitado, o último bloco, mas me ajude a compreender, pelo menos sua opinião pessoal, também com embasamento jurídico, que lhe é próprio, no caso, o pessoal da situação, o pessoal da ala governista afirma que colocar em pauta ou instaurar uma CPI no momento, agora em setembro, outubro, seria relevar, né, colocar de maneira inferior, na verdade, a pautas importantes como a reforma da Previdência, talvez ensaiando uma reforma tributária. Como o senhor vê isso? Então, veja bem, o governo, né, e suas lideranças dentro da Casa Legislativa vão tentar pautar aquilo que é de relevância para o interesse governamental, que é a reforma da Previdência e outras pautas, né? A oposição traz para o cenário o seu interesse, que é a instauração da CPI
com relação aos problemas, né, trazidos à tona pelo The Intercept em relação à Operação Lava Jato. Isso é natural que não haja uma convergência de interesses, né? Oposição e situação, nesse ponto, não estão de acordo e não tinha como ser diferente, né? O governo vai tentar barrar a CPI porque, na visão do governo, do ponto de vista do governo, isso impactaria, né, na obstrução das pautas que o governo tem interesse em aprovar. A oposição, por sua vez, vai tentar emplacar a CPI não necessariamente para obstruir o trabalho com relação às outras pautas. Até porque a CPI é criada uma comissão específica que vai trabalhar, vai produzir os momentos de investigação, a coleta de depoimentos, coleta de documentos, enfim, à parte. Isso não vai atrapalhar necessariamente as discussões em plenário das pautas do governo. Então, isso é um discurso político que é feito dentro do jogo natural das coisas, né? Então, não vejo nenhum problema de insegurança jurídica também. A CPI, a gente tem um histórico de CPIs, vamos lembrar que desde a CPI dos anões do orçamento, na década de 90, então, a gente, enquanto instituições, Estado e sociedade, a gente já aprendeu a conviver com as CPIs, né? Então, isso aí não vejo nenhum fundamento, é só mesmo bravata e tentativa de emplacar um discurso para impedir a abertura da CPI. Professor, no caso, qualquer tipo de processo de investigação, sobretudo aqueles que são mais traumáticos, como, por exemplo, a questão do impeachment, gera essa sensação de insegurança. Nós tivemos, o senhor já externou sua opinião que o impeachment de Dilma foi um golpe. O impeachment de um presidente, perdão, aqui no caso de um ministro do Supremo, traria algum tipo de impacto nesse contexto, professor? Sua opinião? São questões diferentes, né? A CPI, ao meu ver, não traz insegurança jurídica. É um procedimento que vai investigar, apurar fatos concretos e que, portanto, vai ter sua envergadura e seu trabalho ali. Agora, o impeachment, de fato... a CPI evoluindo para o impeachment. No caso específico da CPI da Lava Toga, eu acho difícil que ela evolua para o impeachment dos ministros. Acho pouco provável trazer elementos com relação a isso, né? Porque as situações que são colocadas nos requerimentos, né, não têm a ver com a Operação Lava Jato. Entendo. Certo? São fatos diferentes que estão sendo colocados nos pedidos de impeachment. A Operação Lava Jato no STF ela era conduzida pelo ministro Teori Zavascki, que infelizmente faleceu numa queda de avião, e em seguida pelo ministro Edson Fachin. Então, né, não vejo relação de como a CPI da Lava Toga chegar no impeachment dos ministros Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes. Agora, os pedidos de impeachment causam insegurança jurídica? Olha, isso a meu ver, é que nesse caso vai trazer sim essa dinâmica de o que é que vai acontecer, né? Então, se de fato for instaurado, né, o impeachment, o processo de impeachment em relação a algum dos ministros, isso traz sim um abalo com relação à segurança jurídica. Como é que ficam as decisões que foram tomadas por esses ministros, né, nos casos concretos que estão sendo analisados, que vão ser analisados, enfim. Mas me parece que também é limitado a esses fatos concretos. E com relação à possibilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal sofrer impeachment, é algo que está previsto no nosso sistema jurídico e político, portanto, a gente tem que encarar isso. Se é viável, se há elementos concretos, vamos investigar, vamos apurar, né? O que não dá é a gente continuar convivendo com um poder judiciário que não tem áreas de absolutista, tá? E não tem, portanto, o controle e o crivo, seja dos outros poderes ou da sociedade. Isso realmente não dá. Isso é que causa insegurança jurídica, na verdade, né? Então, me parece que quando
alguns setores do Judiciário e alguns membros do Ministério Público, ao tomarem posse em alguns cargos estratégicos, passaram a desenvolver um projeto de poder político, ou seja, de intervenção na política do país, me parece que isso transborda e precisa ser, de fato, averiguado pela sociedade. Muito bem, professor Daniel Pessoa, em nome da TVAD, em nome dos pastores, o pessoal de casa, o meu muito obrigado. Eu que agradeço. É com muita ousadia que eu quero lhe agradecer aqui. Não seria, eu tentei essa temática, não é fácil. Tentei vários entrevistados, muitos se esquivaram, mas o senhor, com muita propriedade, veio aqui. Está aberto agora as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né, mais uma vez estar aqui com você, Nazeu, com seus telespectadores e telespectadoras, né, e dizer o seguinte, quem está nos assistindo e que puder, portanto, né, tomar conhecimento dessas informações, é preciso que a gente, enquanto sociedade, a gente passe a ser protagonista da nossa história. Portanto, a gente precisa tomar conhecimento desses fatos, dessas questões, e que a gente possa nos mobilizarmos para não só assistir isso, mas para intervir politicamente. É isso que me parece importante e que a gente não perca de vista, portanto, a nossa capacidade, a nossa cidadania e nossa esfera política de ser humano. Muito bem, o professor Daniel Pessoa, do Departamento de Direito da UFES, nos ajudou a entender um pouquinho sobre a CPIs e CPI da Lava Toga especificamente. Só tenho que agradecer mais uma vez, professor Daniel, e pedindo aí, desejando que as instituições, professor, continuem caminhando bem, de maneira sadia, de maneira harmônica, evitando qualquer tipo de crise e passando por elas, na verdade. Sim. Que esses instrumentos sejam utilizados em favor da sociedade, em aperfeiçoamento das mesmas. Então, você permaneça com a programação da TVAD, os eventos, os cultos. Esse foi o programa de hoje com o professor Daniel Pessoa e até o próximo momento com mais um Dinâmica Direito. Que Deus abençoe a todos.